Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o quarto episódio da série Contando a Minha Vida. E paramos no ano de 2013, um ano muito marcante, né, que eu vou iniciar agora. E relembrando o episódio anterior, eu e o William tinham nos juntado, estávamos morando junto e eu tinha saído da casa dos meus pais. A gente, na época, né, 2013, não faz muito tempo se for parar pra pensar. Não fez 9 anos ainda, né? Porque a gente tá no começo do ano. Então, há 8 anos e pouco atrás, o William ganhava R$500 e eu ganhava R$500. E sim, a gente foi morar sozinho, né? Então, a gente economizava bastante e a gente ainda conseguia guardar um valor todo mês, né? Então, eu fui conhecer os negócios que tinha lá no centro, as pastelarias, hamburgueria é de agora, né? Não tinha na época, mas os X, enfim. Eu fui conhecer quando eu já tinha 18 para 19 anos, né? Então, não tinha tanta coisa para gastar e coisa boa a gente fazia em casa mesmo para comer. Era enroladinho, pastel, lasanha. A gente comia muito arroz com linguiça porque a gente gostava e porque era barato também. Então, a gente vivia muito bem com cada um com R$500, ainda sobrava para guardar. E a gente trabalhava no mercado, né? Era no Company ali já. E foi um ano assim muito legal, mas teve muita coisa difícil. Foi um ano onde eu amadureci muito a minha fé e eu vou começar a contar pra vocês como foi. Quando eu e o William trabalhava ali no mercado já, mas a gente queria muito ter outra renda, sabe? A gente comentou até em ele fazer algumas coisas de madeira para vender. E eu tinha N coisa, eu vendia trufa na escola, né? Mas a gente sempre tava procurando ter um extra, sabe? Além daqueles R$500 de cada um, a gente sempre tava querendo fazer um extra. E em meio a tudo isso, a gente levou um susto no início de 2013, que foi onde a minha mãe começou a apresentar algumas coisas estranhas, assim, sabe? No horário de movimento, assim, ela subia, assim, pra casa, sabe? Ia procurar a mãe, assim, porque a gente precisava de ajuda, não tava ali. Ela começou a querer ajudar muito todo mundo a se meter em coisas de família, assim, de outros parentes, sabe? Bem estranho. E foi no início de 2013 onde minha mãe ficou, assim, bem fora da casinha e a gente teve que levar ela direto para um psiquiatra. E a gente levou para o psiquiatra, levamos muito cagaços, porque demorou para eles descobrirem o diagnóstico, acertarem os remédios. Então ela ficou um tempo assim em tratamento, que tinha aqui toda semana. Aí eu não me recordo assim muito bem, porque foi um momento assim que eu não quis ficar relembrando, sabe? Que eu relembrar me machucava, então eu posso falar algumas coisas assim erradas de data, sabe? Eu lembro que ela teve que baixar também, um tempo ficar baixada lá no... não sei como é que chama, né? No negócio psiquiátrico lá. E foi um ano muito difícil, assim, porque a minha mãe, ela fazia muita coisa ali no mercado, sabe? E ela ficou fora da casinha, quem teve que assumir foi a gente, assim, na marra, sabe? Então a gente não sabia o que sobrecarregava mais. Se eram os negócios do mercado ali, que a gente tinha que continuar, ou se era a preocupação em ela ficar bem e dar tudo certo, né? Então demorou até ajustar os remédios, até os remédios começarem a fazer efeito. E ela ficou igual uma criança, assim, sabe? Foi bem complicado. E eu me lembro que a gente se revezava, eu, minhas irmãs e meu pai, pra ir cuidar dela. E eu ia escutando louvor e voltava escutando louvor. Ia escutando louvor e voltava escutando louvor. E até hoje, às vezes, eu escuto um daqueles louvor, sabe? E me vem aquele preenchimento do coração, sabe? De você não estar sozinho, de você saber que tem alguém ali que tá olhando por você e que vai dar tudo certo. Por mais que seja difícil aquele momento, que você não consegue ver uma luz no fim do túnel, mas ele mostra em muitos detalhes que a gente não tava sozinho. E parando pra relembrar hoje, assim, eu fico pensando como é que eu tinha tanta força, como é que eu consegui, como é que a gente conseguiu, sabe? Porque eu fico pensando às vezes hoje, assim, se fosse passar por tudo aquilo de novo, fico pensando, nossa, sabe? Então a gente teve que conciliar tudo e graças a Deus deu tudo certo, tudo se encaminhou, os remédios começaram a fazer efeito.
A minha mãe toma medicação, depois quando chegar na data de a pouco, quando ela terminou com a medicação, eu conto pra vocês, mas ela tomou medicamento durante 7 anos. E os primeiros medicamentos eram muito fortes, então ela ficava bem travada, inchada, ela engordou um monte, então assim, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, sabe? E ela realmente era uma daquelas pessoas que ela queria abraçar tudo, sabe? Ela não sabia terceirizar o serviço, ó, tu faz isso, não, ela queria fazer tudo, né? E eles estavam muito tempo todo ali dentro do mercado, né? Então, chegou um momento que a gente não entende, né, o porquê que é que acontece, né? Não sabe dizer exatamente o que foi o motivo, né? Mas a gente é como se fosse umas máquinas, né? Às vezes precisa de conserto, né? E foi o que aconteceu. E em meio tudo a isso que aconteceu, o médico falou pro meu pai, né, que ela não ia ficar mais 100% e que ela precisava de cuidados, né, que cuidassem ela e ela ia ficar meio dependente, assim, né. Então, meu pai passou pra nós, quando aconteceu tudo isso, ele largou o mercado, largou tudo e foi ficar com ela, né, e a gente falou, não, deixa que a gente se vira aqui. E a gente vai se revezando ali, cada uma ia um dia dormir lá no hospital, dormir com ela, né? E acabou que o pai viu que não ia conseguir conciliar, voltar pro mercado e cuidar da mãe. Foi aonde depois de 2, 3 meses, né? Acho que foi 2 meses, ele chegou e disse, ó, vocês conseguiram tocar tudo certinho. Vamos fazer um inventário aqui do estoque, fazer a contagem do que tem aqui de mercadoria. E o que tiver de mercadoria, valor X, aí vocês veem como vocês podem me pagar. Vai ser um aluguel tanto por mês, aluguel por mês, mercadoria. Aí calculamos lá tudo, fizemos as parcelas e foi aquilo, entendeu? Ele passou o mercado pra nós assim, sabe? No meio do tendel. Então não tinha como, naquela época, a lembrança que eu tenho assim, não é uma lembrança boa, sabe? De, bah, foi o meu primeiro negócio de verdade, né? Ele veio assim com aquele desafio junto, né? Então, tipo, eu tinha que dar conta de cuidar da mãe, tinha que dar conta de cuidar do negócio. E então não foi aquilo assim, eu queria muito o mercado, eu fui, né? Ele realmente veio assim no susto, no talagaço, e agora vocês tomem conta, entendeu? Então foi bem complicado, foi desafiador, mas graças a Deus a gente fez tudo certo. E eu sempre pensava pra mim, né, o que eu precisava. A gente não tinha muito funcionário na época, né, porque daí a gente ficou com a parcela bem alta e eram bem poucas pessoas. Era eu, a Tayara, o meu marido, o meu cunhado na época, era bem poucas pessoas e alguns funcionários, assim, sabe? E a gente tocava meio diretão, das 7 da manhã até as 10, sábado, domingo, porque a gente não podia ter muito funcionário por causa da parcela alta, enfim, dos gastos. Mas o que eu só pensava pra mim, que eu precisava, né? Precisava cumprir com todas essas responsabilidades, né? Que era aluguel, luz, água, boleto, fornecedor, funcionário, né? Então, isso eu sempre pedia pra Deus, né? E como a gente já era acostumado a viver com um valor baixo, a gente não é porque agora tava com o mercado que poderia aumentar o nosso salário, né? Não, justamente, a gente ficou, né, com R$1.000, a gente tirava, a minha irmã, a Tayara, e eu e o meu marido, cada um tirava R$1.000, o resto era só para pagar o mercado pro pai, a mercadoria, pagar fornecedor, pagar funcionário, e a gente começava a fazer um caixa para nós, sabe? Não tinha muito tempo, assim, de pensar qual que era a estratégia, né? A gente tinha que ir andando conforme a música, conforme o dia de cada vez, como tudo ia acontecendo, a gente ia se organizando. Então, foi bem complexo, justamente porque teve esses dois pesos, assim, sabe? Então, mais pra metade, assim, do final do ano, assim, já tava mais aliviado, porque a mãe tinha reagido bem à medicação, ela tava um pouco travada, assim, sabe? Mas tava lúcida, tudo certo. E o mercado também a gente tava pegando a manha, sabe? Pegando o jeito, porque as compras era a minha mãe que fazia. Então, até de começo, eu fui começar a cuidar da parte das compras, mas havia muita malandragem entre os fornecedores, né? Então, por exemplo, assim, como a gente era novo ali, não tava por dentro de valores, então houve muita malandragem. Então eu fiquei meia insegura
e o William assumiu as compras daí do mercado, né? Também não foi diferente com ele, porque também era novo, né? Então a gente viu ali quem era pessoas corretas e quem não era, né? Que se aproveitavam da situação. Mas a gente foi pegando jeito, graças a Deus. E terminamos de pagar o mercado no final de 2013. A gente passou o ano todo trabalhando muito, sem pegar valor alto para cada uma, né? E graças a Deus, assim, tudo se encaixou e a gente conseguiu terminar a parcela alta no final já do ano de 2013. O pai tinha estimado um valor, mas a gente quis pagar antes, né, conforme podia. E a gente aliviou daquele peso, assim, tanto da dívida, o mercado tava andando, tava tudo certo, a minha mãe tava bem. Então, depois em 2014 que eu fui começar a processar que realmente tinha um negócio e começar a me organizar e me localizar, assim. Então foi tudo muito de supetão, sabe, que aconteceu, não foi nada programado. E o que eu aprendi, tiro de lição com isso, né? Que a questão muito assim, que fortaleceu muito a minha fé, como eu disse pra vocês, porque sozinho a gente não aguenta, né? Então Deus é maravilhoso, assim, ele faz questão de mostrar em cada detalhe que ele tá ali, sabe? Calma, vocês não estão sozinhos, eu tô aqui. Então a minha fé fortaleceu muito, né, nesse tempo, né? Em 2014, quando eu fui começar a processar tudo, né, entender que eu tinha virado uma empresária, digerir tudo isso, né, aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, né, para começar a melhorar as coisas, começar a aprender realmente, né. E eu digo assim que muita gente fala ou pensa, né, que a gente tinha ganhado alguma coisa, mas não, pelo contrário, sabe? E não foi nenhum momento bom, assim. E foi uma oportunidade, né? Oportunidade num momento não muito bom, mas eu acredito que nem eu falei pra vocês, eu não acredito muito em oportunidade, eu acredito em você estar preparado quando a oportunidade vem, ou você agir para a oportunidade vir, né? Então, tome uma atitude e com certeza a oportunidade vai aparecer, porque desde pequena eu sempre quis trabalhar muito, né? Então, por que eu comecei a trabalhar com 12 anos? Porque eu queria muito, eu agia em prol daquilo. Então, meu pai viu que, sabe, você realmente quer trabalhar, então me colocou lá no mercado, né? A questão ali depois, a gente ficou um tempo sozinho, sem eles, né? Por causa desse problema, né? E ele viu que a gente abraçou a causa, né? Que a gente não sabia qual das causas que abraçava mais, mas a gente sabia que tinha responsabilidade ali e que meu pai precisava também de um auxílio ali, né? A gente não podia abandonar tudo, né? Então tinha que ter essa responsabilidade e ao mesmo tempo aquela preocupação com a mãe, né? Mas foi naquele momento ali que a gente abraçou a causa que meu pai sentiu que podia dar o bastão pra gente, digamos assim, né? Então, se a gente tivesse, sei lá, então ele ia dar um jeito, né? Porque meu pai é uma pessoa que não depende de ninguém, né? Então, qualquer problema que ele tiver, ele não depende de ninguém. E ele me ensinou isso também, sabe? A nunca depender de ninguém. Então, ele ia dar os pulos dele, né? Mas como a gente abraçou aquilo ali, ele viu, não, é o momento de eu dar uma oportunidade de encaminhar os meus filhos, né? E então, foi aí que eu me tornei empresária. Em meio a tudo isso, né? Então, 2013 foi um ano realmente de amadurecimento da minha fé em relação a isso, né? De também começar a ter um pouco de noção, porque como eu queria muito sempre empreender, tava passando ali na frente a minha oportunidade de empreender. Mas de que adianta tudo isso se a minha mãe não tá bem? Então, Deus já, tudo que Ele foi me proporcionando, Ele sempre foi me trazendo um aprendizado. E eu sempre estive muito disposta a entender esse aprendizado. Então, eu consigo ver nitidamente, né, que Ele já me trouxe, né, isso, ó, tu quer muito ser, né, empresária, mas, ó, o que realmente é importante, né? Então, um momento que, de repente, eu esperei por toda a minha infância ali, eu entendi que não era o mais importante, né? E sim as pessoas que a gente ama, minha mãe, meu pai, minha família. Então ali Deus já me trouxe uma lição e eu segui dali já tendo essa base, né? Realmente sabendo o que era importante. Então eu encerro esse vídeo de hoje comentando como eu me tornei empresária, né? Me veio a tudo isso, eu tinha 18 anos, foi em 2013. Em 2012 eu e o William fomos morar junto com 17 anos. Em 2013 aconteceu tudo isso, tá bom? Valen, quer vir dar um tchauzinho pro pessoal? Ela tava aqui há pouco.
Também dá um tchauzinho. Obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que fala dos momentos mais importantes e difíceis da minha vida, mas foi onde eu fortifiquei realmente a minha fé. O que, meu amor? Agora a gente vai fazer um vídeo meu. Ah, eu venho gravar vídeo aqui e ela fica me cobrando que ela tem que gravar o dela, mas vamos lá gravar o teu então. Ela tem um canal dela aqui no YouTube também, Valentina da Silva Teles. Puxou não sei quem, né, que gosta de fazer vídeo. Quem que puxou que gosta de fazer vídeo? Hã? O pai, eu acho, né? É o pai que puxou o pai? O pai gosta de fazer vídeo? Não, né? Mas então era isso, tá bom, pessoal? Um beijo, um bom dia, semana pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!